Graça e paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande estar falando com os irmãos. Mais um ano se inicia, né? E mais uma vez nossas expectativas são renovadas. Nós estamos recobrando as nossas forças para mais um período de tempo, né? Dentro da nossa contagem de tempo. Isso é muito cultural, né? Porque, na verdade, o tempo está passando, né? Independente da gente, de 365 dias, a gente iniciar um novo ciclo na contagem do nosso tempo, mas, na verdade, desde que o homem veio a este mundo, o tempo vai passando, né? E, na verdade, esse tempo não tem fim, porque nós vivemos a eternidade, mesmo num corpo que é sujeito à ação do tempo, mas nós vivemos a eternidade e a Bíblia diz que um dia até mesmo este corpo mortal ele se revestirá da imortalidade, o que é corruptível, o que está sujeito à corrupção, também se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, este dia será o dia da redenção completa do homem e que atingirá também a sua alma e o seu corpo, né? Uma vez que essa redenção ela já tem atingido o nosso espírito, restaurando a nossa vida espiritual, né? O nosso espírito foi vivificado e hoje nós desfrutamos da comunhão com Deus, mas com a promessa de que um dia também nós iremos ter o nosso corpo vivificado, e então nós iremos seguir, né, nessa eternidade com o nosso corpo restaurado, né, e viveremos para sempre na presença de Deus. Mas enquanto isto não aconteceu, nós estamos aqui, né, neste mundo aguardando todas estas promessas que haverão de se cumprir, e nessa nossa passagem por esta terra, né, rumo ao cumprimento dessas promessas de Deus, nós vamos contando o nosso tempo, né? Nós vamos vivendo dentro dessa dimensão do tempo humano, que é conhecido como Cromos, né? O tempo do homem, mas também inseridos no Kairos, o tempo de Deus, né? Mas nós vamos vivendo e vamos cumprindo o propósito de Deus nessa terra, nesta passagem por esta terra, né? E iniciamos agora mais um novo ano com alguns planos para o trabalho do Senhor, para a obra que Ele colocou em nossas mãos, a responsabilidade de proclamarmos a palavra de Deus ao mundo. E como sempre foi um desejo do nosso coração, Deus colocou isso em nós, isso é uma marca, né, em nossas vidas, da visão que Deus nos deu, do que nós precisamos realizar para a glória dele aqui, é trabalhar pela salvação dos perdidos, mas não apenas trabalhar como igreja local, né? Mas trabalhar ampliando os esforços, unindo forças, né? E estimulando também outros irmãos que não fazem parte da nossa igreja local, né? A darmos-nos as mãos na visão de corpo, na visão de reino, para que possamos cumprir a nossa tarefa de uma forma mais ampla, maior, com mais força, né? Com mais amplitude, porque isso é muito importante. A unidade ela tem um poder extraordinário. Quando nós vivemos em unidade, nós podemos produzir mais, podemos ser mais, dar maior resultado para o reino de Deus, né? O diabo ele sabe disso e por isso ele tem trabalhado também esse princípio no reino dele, e o inferno todo se arregimenta contra os homens na terra.
Existe uma batalha espiritual onde o inferno ele se une para destruir a humanidade, destruir o homem que foi criado por Deus, para impedi-lo de ser redimido, né? De ser liberto do poder do pecado. E a igreja ela não pode pensar diferente porque esse é um princípio criado por Deus, né? Então, nós precisamos também caminhar dentro deste princípio. E nós observamos que realmente é o que falta para a igreja. A igreja precisa realmente alinhar o seu coração com o coração de Deus. Por isso, decidimos, no início deste ano, iniciarmos o trabalho buscando a unidade, né? Aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, nós vamos trabalhar dentro desta visão de Deus, buscando unir forças com o corpo de Cristo, né? Aonde nós estamos atuando, no nosso bairro, na nossa localidade, para que juntos possamos cumprir a missão que Deus deu ao corpo, né? Como também, de alguma forma, estarmos juntos para nos fortalecermos, para trocarmos experiência, para compartilharmos uns com os outros aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, creio que isso será de uma importância muito grande, porque vamos ter a oportunidade de receber daquilo que Deus tem dado aos nossos irmãos, como eles também terão a oportunidade de receber aquilo que Deus tem nos revelado, aquilo que Deus tem nos dado. E esse é um caminho para o coração de Deus, esse é um caminho para um avivamento, né? Nós não podemos realizar um avivamento. Quem realiza um avivamento é Deus através do Espírito Santo, mas nós podemos provocá-lo, né? Então, nós temos que provocar, nós temos que trabalhar para que o ambiente do avivamento seja preparado para que Deus derrame este avivamento, né? E o ambiente do avivamento é um ambiente de unidade, né? A igreja que começou ali no primeiro século, eles estavam, a Bíblia diz, perseverantemente e unanimemente, todos os dias no templo orando, buscando a Deus, recebendo ali a doutrina dos apóstolos, partindo o pão juntos, e nesta unidade diz a Bíblia que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam reunidos. Isso nos leva, parece nos transportar para o começo, quando Deus também cria o homem e sopra sobre eles, sobre o homem, né? E o homem se torna alma vivente. Eu sempre gosto de dizer que o primeiro homem cheio do Espírito Santo foi Adão, né? E quando Adão recebeu o sopro de Deus, ele veio a ser um homem, uma alma vivente, né? E esta vida que pulsava em Adão era a vida do próprio Deus pulsando nele, né? Ele era um homem que tinha características de Deus, ele espelhava Deus, né? E em Pentecoste, mais uma vez, Deus sopra aquele som parecido de um vento, parece nos fazer pensar que, mais uma vez, o sopro de Deus veio sobre o homem que estava caído, estava morto nos seus delitos e pecado, e ele ergue a sua criação novamente para espelhar a sua imagem e a sua semelhança. Então, a proposta é que do dia 6 ao dia 28 de janeiro de 2024, nós possamos, junto com o corpo de Cristo no nosso bairro, caminhar de mãos dadas, trazendo esta perspectiva da unidade, vivendo isso, né, intensamente com os nossos irmãos, trazendo esta mensagem dentro da nossa programação, como também realizando algumas atividades juntos, para que possamos então viver isso, buscar isso, estimular isso, para que se torne uma realidade a partir deste ano e permaneça, né, em nossas vidas, no convívio dos santos, no corpo de Cristo,
no nosso bairro daqui para frente, que seja assim, até que Jesus venha. Então nós estaremos intensificando nossas orações nestes dias, neste sentido, né? E tratando este assunto que é de vital importância para a vida da igreja, porque nós fomos criados para a unidade. Efésios 4, do versículo 4 ao 6, diz: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Aleluia! Então esse texto aqui ele expressa muito bem que nós, na verdade, fomos criados para a unidade, né? Não existe, a Bíblia diz que há um só corpo, então Jesus não é cabeça de vários corpos. Jesus não tem várias igrejas, Jesus só tem uma igreja, né? E Deus não enviou um espírito para cada igreja, não, porque só há um só espírito e esse espírito habita na vida do corpo, né? Que é a igreja. Assim como também nós fomos chamados para uma só esperança, nós temos a mesma esperança, estamos caminhando na mesma direção, na mesma perspectiva, e há um só Senhor, né? Não há senhores diferentes, nós estamos servindo a um só Senhor. Então, se nós estamos servindo a um só Senhor, a nossa mentalidade ela precisa ser a mesma, né? A nossa visão precisa ser a mesma, né? A nossa esperança é a mesma. A nossa fé é a mesma. A Bíblia diz que há também uma só fé, há um só batismo. Então, nós fomos chamados para esta realidade, né? Um só Deus e Pai, que está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, o princípio da unidade ele começa em Deus, né? E esse princípio ele é revelado em nossas vidas, né? Deus, ele também tem esse princípio na sua própria essência, pois ele é um Deus triuno, ele subsiste em três pessoas distintas que formam uma única essência divina. Então não são três deuses, mas um único Deus com três personalidades distintas, mas atuando de forma harmônica para um mesmo propósito, né? E a igreja ela também traz essa ideia de unidade, porque a igreja ela está identificada na Bíblia como um corpo, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça deste mesmo corpo. E isso nos mostra que através de Cristo nós somos levados novamente a nos mover nesta terra pelo princípio da unidade, com o propósito de nós sermos um com o Pai, né? E isso também nos fica bem claro para nós na oração sacerdotal de Jesus, quando ele mesmo declara que o seu desejo é que nós sejamos um com ele, para que através dele sejamos levados ao Pai, levados à comunhão com o Pai, né? E aí o mundo possa então ter uma revelação do Pai através de nós, assim como Jesus era um com o Pai, e ao se revelar ao mundo, ele revelou o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus declarou na sua oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 20 e 21, não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Olha só, Jesus estava dizendo, eu não estou orando só por esses que já me seguem, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da mensagem deles, aqueles que virão crer em mim pelo ministério deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o objetivo desta unidade, além de ser o de glorificar a Deus, né, para que todos os filhos de Deus glorifiquem a Deus e conheçam a Deus e se relacionem com Deus de igual forma e cumpram o propósito de Deus de igual forma,
né? Diz aqui o texto, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa unidade ela tem uma finalidade muito importante. É tudo para que o mundo possa crer nele, em Jesus. Então quando o mundo nos vê caminhando em unidade com o Pai, através de Cristo, né, que nos faz um só corpo, Cristo torna possível sermos um só corpo, né? E ele assume a posição de cabeça deste corpo, que conduz esse corpo em unidade, o mundo tem uma revelação mais plena de Cristo como Salvador. Pois somente Jesus, ele pode trazer de volta os filhos à glória para a comunhão com o Pai. E é assim que nós podemos cumprir novamente o propósito eterno de Deus revelado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O propósito de Deus lá em Gênesis, ele acontece, é restabelecido na vida humana através de Cristo, que morre pelos homens pecadores e depois os traz de volta em unidade para serem um com ele e, através do que ele fez, levar esses homens à comunhão com o Pai, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então, os resultados positivos na evangelização, no cumprimento da missão da igreja, está na igreja entender o princípio da unidade e viver. Quando a igreja vive através desse princípio, o mundo tem uma revelação mais clara de Jesus. Como o mundo poderá ver Jesus, conhecer Jesus, se a igreja, que é o corpo de Cristo, não viver em unidade? Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um período em que em muitos lugares, né, não se compreende isso. O diabo tem trabalhado para que não haja essa unidade, haja uma competitividade e o mundo não veja a igreja como um corpo, veja a igreja como concorrente, uma das outras, né? Como se fosse várias igrejas. O mundo olha para nós e vê várias igrejas. O mundo não pode olhar para nós e ver várias igrejas. O mundo tem que olhar para nós e ver uma só igreja que está no mundo e que revela Jesus, que tem uma só fé, né? Um só batismo, um só Deus e Pai, né? Um só Senhor, que caminha na mesma direção e no mesmo propósito. Então eu encerro aqui esta palavra estimulando você e convidando você a caminhar conosco em unidade rumo ao coração do Pai, para que possamos descobrir o que há no coração dele sobre nós. E eu creio que vai ser tremendo, vai ser extraordinário. Sexta-feira, abertura desta programação, deste trabalho, lá na igreja do pastor Chaves, na Assembleia de Deus, aqui no nosso bairro. Todos estão convocados e intimados por Deus a estarem lá para, em nome de Jesus, quebrarmos todas as barreiras que até aqui nos impediram de viver plenamente este princípio e, a partir desse momento, estabelecermos, em nome do Senhor, no nosso bairro, um novo tempo, um tempo de Deus, um tempo de unidade, um tempo de restituição, um tempo de crescimento, um tempo de conquista de almas para o reino de Deus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e vamos em frente.